La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Para mim é realmente uma satisfação estar aqui no grupo Movimento Falcone com vocês todos. Não sabia que era tanta gente e fiquei logo assustado. Eu digo, vou ter que falar em pé, meu Deus, eu não aguento. Ainda bem que tem uma cadeira aqui. E fiquei assustado também por causa dessa rampa. Quando eu estava lá no governo, o Niemeyer gosta de fazer rampas. Tem uma rampa no Alvorada, outra rampa no Planalto. Eu dizia, isso é a rampa do vice-presidente, para o presidente escorregar. Eu imaginei a mesma coisa, que eu fosse escorregar aqui. Depois fiquei mais tranquilo, porque o Pedro fez a conferência por mim. Eu vou aqui só fazer elogios ao Pedro Moreira Salles, como ele fez a mim. Porque, na verdade, ele já colocou de uma maneira muito precisa, muito clara, qual é o problema, o dilema no qual nós nos encontramos. Mas já que ele falou em termos de, já deu uma explicação geral, eu vou contar casinhos para ilustrar que essa saída depende muito, talvez mais do que do conhecimento técnico, certamente mais, e mesmo do econômico, de uma solução política. Porque, na verdade, o que nós fizemos lá atrás foi tentar ter força suficiente para fazer o que já sabia que tinha que ser feito. Isso que foi o plano real. Aqui já foi dito pelo Pedro, eu fui o quarto ministro em 7 meses. Depois vieram mais 2. Bom, eu era ministro do exterior. Quando o presidente Itamar me telefonou, eu estava em Washington, em Nova York, na casa do embaixador nosso lá na ONU, Sarenberg, e assustado, me dizia, olha, você está sentado ou está em pé? Eu digo, por quê? Porque eu vou trocar o ministro da Fazenda, que era o Eliseu Rezende. Ele disse, olha, não faça isso, o Eliseu está tentando botar as contas em ordem, a situação já é muito difícil, não faça isso. Mas eu não quero faltar a você. Eu não estou aí no Brasil, tal. Aí voltei para o jantar e tal, recebi um recado de que o presidente não queria mais me falar comigo, ele disse que ia chamar de novo. Eu fiquei muito satisfeito, fui dormir ministro do exterior. Ainda disse ao Itamar, olha, o melhor emprego da República, vai me oferecer o pior? Não tem cabimento. Bom, e no dia seguinte de manhã, quando eu acordei, eu era ministro da Fazenda. Eu estou perdido. Não tenho, é muito complicado, pela razão mencionada pelo Pedro aqui. Nós vivíamos uma inflação enorme, mas que acarretou uma desordem político-financeira enorme. Ninguém sabia quanto quem devia a quem. E me refiro ao governo, não tinha ideia, era muito confuso tudo. Os estados não pagavam. O Eliseu Rezende tinha equacionado a dívida do setor elétrico. Na época foi mais ou menos 22 bilhões de dólares, que era quase igual à da nossa dívida externa, metade talvez, e já estava tudo desorganizado, porque os estados não se recusavam simplesmente a pagar a Eletrobras, a pagar o governo federal. Era uma confusão enorme. Bem, aí fui lá, ministro da Fazenda, fazer o quê? Eu fiz um discurso no mesmo dia que voltei nos Estados Unidos, no mesmo dia seguinte. Lá nos Estados Unidos chamei o Pedro Malan e o Armínio Fraga, que eram conhecidos meus anteriores, para ver se me ajudavam. Eu disse, olha, estou perdido, eu sou ministro da Fazenda, eu sou sociólogo, não entendo nada de economia. Um pouquinho eu entendia, mas sempre é bom disfarçar o que a gente sabe. E ele disse, mas não entendo, vocês têm que me ajudar. O Armínio não podia, porque tinha recém-entrado para o grupo do Soros, e o Pedro Malan era o negociador da dívida nossa lá nos Estados Unidos, e tinha uma posição, eu creio que no Banco Mundial. Aceitou, disse, não, uma vez por semana eu vou lá te ajudar. Tá bom, uma vez por mês, passa uma semana lá, já é alguma coisa. E no avião fiquei pensando o que eu vou dizer, que eu tinha que fazer um discurso. Me lembrei de umas coisas que eu tinha ouvido do Serra. Eu digo, olha, aqui o Brasil tem 3 problemas. O primeiro é a inflação, o segundo é a inflação, o terceiro é a inflação. E nós vamos acabar com a inflação. Aí começamos a trabalhar. Bem, acabar com a inflação como naquela época? Era complicado, porque o país, em geral, não tinha muita noção do que significava a inflação, e achava que, ao contrário do que é verdade, que disse o Pedro, que ela fosse a causa e não o efeito. E o que se queria mesmo é acabar com o que eles chamavam da especulação. Especulação que era feita, sobretudo, por os atravessadores,
eu não sei, o senhor Abílio está aqui hoje, mas o objetivo máximo de muitos setores é põe o Abílio na cadeia e os preços, segura o preço, faz controle de preço e põe o Abílio na cadeia. Simbolicamente, ninguém queria prender o Abílio. Mas, para dizer, quem faz a inflação são os atravessadores, o supermercado, não sei o quê. Uma visão completamente deformada das coisas. Bem, no começo, nós fizemos um plano comum de botar em ordem as coisas, ajustar o orçamento e tal. E, agora, pouco a pouco, fomos vendo as dificuldades. A dificuldade maior é que a inflação beneficiava muita gente, porque iludia muito as questões, dissolvia a dívida. Para o governo não era tão ruim assim, porque você segurava um pouco o pagamento dos seus compromissos e a própria inflação reduzia a importância do valor daquilo. Tudo era indexado, mas o governo não necessariamente respeitava a indexação. Então, é mais fácil ajustar. Para fazer greve era muito fácil, porque havia quase combinação dos empresários, os líderes empresariais com os líderes sindicais da fábrica, faz a greve, faz o ajuste, aumenta o preço e pronto, vai embora. Quer aumento o salário? Dá, com o tempo. Então, havia muitas maneiras, a cultura inflacionária havia penetrado profundamente no país. Então, havia que tentar mudar isso aí. Eu me lembro, eu era senador, isso era uma vantagem. Por quê? Porque o ministro tem que se explicar ao Congresso. E não é fácil, vocês já têm visto na televisão, os debates com os congressistas, eles são muito agressivos. Se a pessoa não tem experiência política, fica assustada com aquele grau de agressividade. Eu era senador, eu tinha sido líder do PMDB e do PSDB, em momentos diferentes da história. Então, eu não tinha medo de bicho-papão. Eu ia para o Congresso e discutia com as bancadas diretamente, cara a cara, e com certa autoridade. Bem, nós conseguimos, primeiro, convencer o Congresso de uma coisa que era um ponto artificial. Nós dissemos o seguinte, olha, nós temos que criar um fundo social de emergência, senão o país não vai sair dessa encalacrada. Na verdade, não era fundo e não era social, era só de emergência. Porque o que nós pedimos foi que o Congresso desse ao Executivo um abono de 20% de todos os gastos de todo o orçamento. Ou seja, 20% do que o Congresso tinha decidido, o governo iria utilizar discricionariamente. Podia fazer que sim ou que não. Não era um fundo e também não era social. O fundo social foi um modo de dizer, mas aquilo foi a luta inicial. E foi uma luta tenaz no Congresso. Eu fui ajudado, sobretudo, pelo Edmar Baixa, que tem, não sei se vocês o conhecem, ele tem um jeitão de senador. Um pouco assim, encanecido, ponderado, não sei o quê. Então, o Baixa ia muito ao Congresso, o Gustavo Franco também ia, mas o Gustavo é mais emburrado, então tem mais dificuldade de resolver as questões no Congresso. Eu ia muito ao Congresso. E nós fizemos um gráfico que mostrava como a despesa, como o orçamento do governo federal era restritivo. Nós não podíamos, senão, fazer transferências obrigatórias de recursos. E conseguimos isso, baixar, ter esse grau de liberdade. Foi uma decisão política. Bem, mas nesse meio tempo nós estávamos apenas querendo ajustar a receita à despesa. Não tínhamos ainda feito nenhuma manobra mais audaciosa. A manobra mais audaciosa constou de dois momentos. Um truque, que o Pedro Moreira Salles mencionou aqui. Quer dizer, criar uma moeda virtual, que chamou-se URV, Unidade de Referência de Valor, de tal maneira que as pessoas começassem a entender que é possível ter um valor mais estável. E os bens de consumo eram oferecidos com duas tabelas, a da URV e a da moeda corrente, que era o Cruzeiro Novo. O Cruzeiro Novo aumentava cada semana, ou cada dia até, e a URV permanecia estável. Muito bem. Agora, o importante não foi só fazer esse truque, houve uma decisão política também, que foi a seguinte: até então, sobretudo no tempo do Collor, quando ele fez o famoso golpe de judô, sei lá do quê, que não ia um tiro de metal, que é de ouro, que ia matar a inflação, um ipom,
tudo isso era apresentado ao país sob a forma de surpresa. Os técnicos se reuniam, o ministro da Fazenda, sempre um senhor muito importante, e os empresários sempre aplaudem, e tudo bem, mas não sabem, a decisão é feita no grupo técnico e é publicada no Diário Oficial. Aí muda tudo. Mudou a taxa de câmbio, mudou a taxa de juros, mudou não sei o que lá, você teve seus bens retidos, enfim, sempre uma surpresa. A decisão política foi a seguinte: nós vamos anunciar com antecipação os passos que vamos dar. Isso não foi fácil. Primeiro, convencer a equipe que era possível fazer isso. Aí eu contei muito com o Pércio Arida, mais com o Pércio e com o André, porque a tendência, na época, dos que sabiam, dos que entendiam tecnicamente do assunto, era que não pode, você vai dar a chave do cofre ao bandido, vai saber o que vai acontecer. Bom, e a decisão foi minha, foi política, e inspirado pelo Pércio. Vamos anunciar de antemão tudo que nós vamos fazer. Ou seja, vamos ganhar credibilidade. Vamos, ao anunciar alguma coisa, vamos fazê-la e vamos explicar a razão de por que estamos fazendo. Isso, obviamente, depende de capacidade de alguém que explique à população, da mídia que se dispõe a explicar. No começo ela torpedeia um pouco, mas depois acaba ajudando. Ajudou imensamente rádio, televisão. Eu, como ministro da Fazenda, mais tinha trabalho de falar ao país do que estar nas reuniões técnicas. Eu participava também das reuniões técnicas, mas quando era muito complicado, eles iam para a lousa e punham uma equação de segundo grau. Já começava a me embaralhar. Regressão, então, nem se fale. Bom, então, minha função como ministro era muito mais a de motivar o país, explicar o país. Agora, isso não basta você ser ministro, nem ter sido treinado, que era senador, saber explicar de uma maneira que as pessoas entendam. Depois eu conto um pequeno episódio sobre isso. Mas é preciso também que você tenha força no governo. Porque os ministros tendem a gastar, querem fazer obra, querem fazer benefício, querem aumentar o salário. É natural. O próprio presidente, em geral, está mais propenso a benesse do que a linha dura de cortar. Então, você tem que ter força no governo. Uma das tarefas importantes do ministro da Fazenda, no meu caso lá, era ter a capacidade de controlar o governo. Eu tinha uma relação especial com o presidente da República, que era o Itamar Franco. Eu tinha sido colega dele no Senado, e ele tinha uma relação não só amistosa, como de respeito. Então, eu me lembro que uma vez tivemos uma reunião do Ministério, e um ministro da Cultura, um homem inteligente até, mas tinha influenciado o Itamar, e para que mostrasse numa reunião de ministério um vídeo sobre o que tinha sido o Roosevelt. E mostrou que o Roosevelt saiu do buraco com programas sociais, com investimento, não sei o quê. Enfim, um recado para mim: olha, você está cortando, está errado, você não tem que cortar. Como frequentemente hoje ainda se fala disso, você tem que conceder, tem que retomar o crescimento. Se você não retomar o crescimento, você não consegue fazer nada. Bom, apresentaram aquilo, reunião do Ministério. Eu pedi a palavra e disse: presidente, eu acho que o Roosevelt está perfeitamente certo. Só que nos Estados Unidos, o problema é que as empresas estavam quebradas. No Brasil, é o contrário, é o Estado que está quebrado. E ninguém entendia isso, que quem estava quebrado era o Estado, e não eram as empresas. Portanto, não adiantava você ficar estimulando as empresas, você tinha que refazer o setor público. Bem, então, essa foi a segunda parte da questão toda, era você ter um programa que permitisse, outra vez, dar credibilidade às instituições do governo, sobretudo as instituições financeiras. Tem que renegociar as dívidas da Caixa Econômica. Para dar um detalhe, a Caixa Econômica, quando eu fui ministro, nós não podíamos publicar o balanço, porque era negativo, patrimônio negativo. Então, você tinha que enfim, postergar a publicação. O Banco do Brasil, nós tivemos que injetar uma vez, o que era um enorme naquela época, 6 bilhões de dólares. Por quê? Porque o banco também estava mal. Porque quando veio o choque da inflação, como as instituições bancárias viviam do floating, em grande medida,
Então, aquilo deu um arroxo automático. E o Banco do Brasil não se preparou para o arroxo, porque nunca imaginou que fosse acontecer. Então, entrou em dificuldade. Quer dizer, esse trabalho de reconstrução das condições para que o Estado tenha solvabilidade é que foi o verdadeiro trabalho de garantir uma possibilidade de uma moeda mais estável. E não foi simplesmente o truque de fazer a URV. Ele veio junto, mas o que foi fundamental foi o que foi feito por trás de tudo isso. E só foi feito porque havia força política para fazer. E como é que houve? Por que houve força política para fazer? Porque o Congresso, que normalmente tende, qualquer Congresso do mundo, a dar benesses, tem muita dificuldade em apertar o cinto, naquele momento, o Congresso estava num processo muito complicado. Chamava-se a Comissão dos Anões do Orçamento. Isso era um processo de corrupção na Comissão do Orçamento e que atingiu muitos parlamentares. E estavam sendo investigados. Havia denúncias, iam para a cadeia, não vai para a cadeia, não sei o quê. O Congresso estava desorganizado. Bom, e o governo, que era o presidente Itamar Franco, que sucedeu ao presidente Collor, e, portanto, não tinha ele voto direto, não é? Fez um governo de união nacional, não era também, os ministros não tinham tanta força. Então, foi possível que um grupo de pessoas tivessem a capacidade de liderar e dizer, dá para fazer agora, porque há desorganização no Congresso e porque o governo não é tão forte, é quando é possível fazer alguma coisa, desde que se tenha rumo, você saiba o que vai fazer. E isso foi sendo feito pouco a pouco assim. Mas no começo era muito difícil. A própria equipe econômica que fez o Real vivia me dizendo, não dá para fazer nada. Não dá porque, para fazer, nós precisamos controlar o Banco do Brasil, o Ministério do Planejamento, a Caixa Econômica. Eu digo, olha, o presidente não sou eu. O presidente é o Itamar Franco. Quer dizer, eu não posso exigir dele se nós não fizemos nada ainda. Nós estamos só prometendo, nós temos que fazer alguma coisa para depois ganhar força e, pouco a pouco, ir ocupando essas posições que são centrais, realmente, para você ter um controle da situação. E eu dizia, olha, é o contrário. O governo é como uma desordem, eu acho que nós podemos fazer. Mas nós não podemos, de cara, imaginar que nós vamos ter o domínio de tudo. Nós temos que mostrar algum resultado, inclusive político, quer dizer, o povo está de acordo, para que os presidentes se motivem, para que você vá avançando e ganhando mais força. Por que eu conto essa história? Simplesmente para exemplificar o que o Pedro disse. Quer dizer, basicamente, quando você está numa situação de desorganização do governo, do Estado, tão grande, que a inflação é o reflexo disso, e naquela época ainda tínhamos a dívida externa, que era um peso enorme, né? Quando você está numa situação desse tipo, você só sai dela quando você tem capacidade de liderança e aponta um rumo, e esse rumo é apoiado pelo país. Às vezes você é beneficiado por fatores outros. Por exemplo, quando o presidente Lula assumiu, em 2003, em consequência do medo que havia da política que ele poderia implementar por causa do PT, das promessas de campanha, etc., etc., a situação se deteriorou no meu governo, em 2002. Então, quando o presidente Lula assumiu, ele assumiu uma situação difícil, realmente. Ele vive dizendo que era 12% de inflação. Sim, é dele a inflação, não era minha. É do medo de que ele fosse ser presidente. Bom, foi presidente. Bem, mas o que ele fez? O ministro Palocci, como houve uma fase de transição que foi muito importante de um governo para o outro, e eu criei uma regra de transição pela qual o presidente que estava se elegendo podia nomear para trabalhar no governo que estava terminando um certo número de pessoas, na qualidade de ministro, e esse ministro foi o Palocci, deu tempo do pessoal que foi nomeado de absorver quais eram os problemas. Eram 3 meses de preparação. Não é? E o ministro Palocci logo percebeu que tinha que dar sinais fortes de que o governo ia retomar uma linha mais consequente. E aumentou o superávit primário, aumentou fortemente o superávit primário. Já deu um sinal positivo. Mas, além disso, a partir de 2004, veio o boom das commodities, quer dizer, a presença da China, não é, absorvendo muitas commodities,
soja e minério de ferro, aumentando o preço. Em toda a América Latina, o problema da dívida externa desapareceu. O excedente comercial foi muito grande, favoravelmente. Então, veio uma ajuda externa que ajudou. Mas se não houvesse também a decisão de rever as mensagens de campanha e entrar numa linha de maior restrição no excesso de gastos, não teria sido possível sair da situação em que tinha sido outra vez criada. Pois bem, uma vez resolvido, no meu tempo ainda, equacionado, resolver nunca se resolve, mas se vai no rumo de controlar a inflação, ter uma certa estabilidade, nós tínhamos que enfrentar o que o Pedro disse e um outro problema mais. O que o Pedro disse foi o seguinte: uma vez que você sabe que a causa, no caso brasileiro, a causa maior da desordem não era o setor privado, mas era o setor público, você tem que reestruturar o setor público. Então, começamos efetivamente a reestruturar o Estado brasileiro. Levou anos para poder fazer. Isso implica em tudo que já foi mencionado aqui. A Lei de Responsabilidade Fiscal é do ano 2000. O Programa de Metas de Inflação é do ano 1999. Né? E também depois, alguns programas sociais, como as bolsas, foram do ano 2000. Muito frequentemente se diz, no primeiro mandato deu para fazer muita coisa, no segundo nada. Na verdade, não é bem isso. No segundo mandato é que houve a consolidação dessas medidas todas que permitiram realmente que houvesse uma reestruturação do Estado. E as privatizações, que haviam começado antes por imperativo de uma lei, mas que não tinham tido vigor e que o presidente Collor fez de uma maneira muito discutível, aceitando moedas podres, uma coisa meio estranha. Nós fizemos uma privatização da mesma maneira, com dados mais abertos, com leilões, não sei o que lá, enfim, com as regras elementares de cuidado com que se tem que cuidar do patrimônio público na hora que você vai privatizá-lo. Mas isso teve um impacto enorme, os 80 bilhões de dólares que eram necessários, efetivamente, para financiar o momento em que há um refluxo da massa de recursos que parou a inflação. Tem que ter recursos. Então, nós começamos a reorganizar. Mas, além disso, havia uma outra questão e que me parecia significativa, que é o seguinte: o presidente Collor, com todos os seus ímpetos, ele abriu a economia. Isso foi importante. Nós dizíamos na época, eu inclusive, que mas não houve uma negociação, simplesmente abriu a economia, não sei o quê, devíamos ter negociado mais. É possível. Eu não sei se negociando muito seria possível abrir, porque as pressões contra a abertura da economia eram muito grandes. O que é abrir a economia? Baixar a tarifa e permitir um fluxo de comércio maior. Bem, isso, no fundo, era um pré-requisito para que nós entrássemos, nos ajornássemos no que diz respeito à globalização. E esse é um problema muito difícil, que a década de 90 teve que enfrentar. É claro que o processo de globalização vem de antes. A globalização financeira, a globalização que foi produto das novas tecnologias, de internet, não sei o quê, e que abrangeu também o setor produtivo, permitiu que a industrialização se espraiasse pelo mundo para maximizar os fatores, a mão de obra, o minério, a eficiência, ou o que fosse, produzir em qualquer lugar do mundo, produzir parte de um país, outra parte no outro. Tudo isso começou nos anos 70, veio nos anos 80, nos anos 90 já estava aí. E no Brasil, a nossa cultura era outra. Porque como é que nós crescemos no passado? Com substituição de importações. Ou seja, crescemos fechando a economia e dando subsídios para que fosse produzido localmente, olhando para o mercado interno. Então, o grande desafio de longo prazo, de prazo imediato, era acabar com a inflação. Em seguida, reestruturar o Estado. Mas, de longo prazo, era saber como é que nós íamos nos adequar às novas condições vigentes no mundo de produção e comércio. Como é que enfrentava a globalização. E a globalização, por alguns, foi entendida como sendo apenas um mecanismo para obrigar-nos ao, chamavam de neoliberalismo. Era uma ideologia. Não é uma ideologia, é um modo de organizar a produção nova, por causa de avanços tecnológicos, e você não tem como escapar dela. A China entrou nela, o Vietnã entrou, todo mundo entrou, de alguma maneira foi se ajustando. E nós tínhamos que nos ajustar à questão da globalização. A financeira não foi fácil,
abrir a possibilidade de capitais estrangeiros entrarem no setor financeiro e tentar ver se os de cá vão para lá também. A mesma coisa com os vários setores produtivos. E isso precisa de ter uma política. E você precisa realmente ter os instrumentos para essa política. O BNDES é um instrumento importante para essa política. O crédito passa a ser muito importante. Você tem que ter desenvolvimento tecnológico e prestar mais atenção à inovação. Esse era o desafio do final do século passado, e que nós, pelo menos eu tinha noção de que era preciso enfrentar esse desafio. Bem, nós já tínhamos resolvido algumas questões desde a Constituição de 88. A Constituição de 88 resolveu a questão, digamos, da democracia. Grosso modo, não conseguiu resolver completamente, mas, grosso modo, assegurou direitos. Você tem uma noção mais concreta de que as pessoas sabem que têm direito, assegurou apelos, justicializou em larga margem a política, porque tudo vai para o Supremo Tribunal, mas a noção de lei começou a ser mais vigente. Na economia, a noção de contrato passou a ter peso, tem que respeitar o contrato, respeitar as regras do jogo e tentar fazer com que o país tivesse uma política capaz de nos permitir uma inserção positiva no mercado internacional, do modo como ele se apresenta hoje. Muito bem. Esta questão toda, depois, quando mudou o governo, no começo, as coisas continuaram iguais, ou mais ou menos iguais. A partir de certo momento, as pessoas começaram a voltar às ideias antigas. Talvez o Brasil crescer menos, o que precisa de novo, uma economia menos aberta. O conteúdo nacional, vamos aumentar. O conteúdo nacional já tinha no meu tempo. Agora, com um certo equilíbrio. Aqui passou a ser, nós querendo, podemos fazer. Um certo voluntarismo. Nós podemos fazer. Então, vamos forçar. Vamos criar empresas que vão competir no mundo. E vamos dar crédito para essas empresas. Até certo ponto, a Coreia fez isso, mas a Coreia pegou o desenvolvimento tecnológico. E fez desenvolvimento tecnológico. Não foi exatamente o caminho que nós percorremos. E, pouco a pouco, no decorrer já desse século, o governo do presidente Lula, no segundo governo especialmente, e marcadamente no governo do presidente Dilma, nós tivemos uma recaída, do ponto de vista da visão de como é que a gente cresce. E, afinal, mais recentemente, descobriram a pólvora. É tão fácil crescer, é só aumentar o crédito e o consumo. E deu no que deu. Deu no que deu porque estourou tudo. A capacidade de financiamento do Estado desapareceu. Na verdade, isso acabou tornando evidente algo que estava implícito desde a Constituição de 88, que é a sociedade requer do Estado mais do que ele pode dar e se recusa a dar ao Estado os recursos financeiros para realizar o que a sociedade quer e, por outro lado, nem sempre o Estado está capacitado ou é o melhor agente para entregar aquilo que a sociedade quer. Mas esses dois pontos não estão claros até hoje na cultura brasileira. Então, saltando daquela época para a época de hoje, o que nós estamos assistindo é que a quebra daquilo que nós tínhamos começado a colocar como fundamental para o Brasil. Então, só a estabilidade econômica, a redução do Estado, um Estado mais ágil, a capacidade do Estado de ter interlocução no mundo, e a capacidade do Brasil também de se vincular a cadeias produtivas mais globais, passou a ser criticado. E pareceria ser que, na verdade, o futuro depende de nós termos um Estado mais interferente, que financie tudo, financie o consumo e que olhe para o mercado doméstico mais que para o mercado externo. O presidente Collor teve uma frase que ficou marcada na época, que ele dizia que naquela época nós não produzimos no Brasil carros, automóveis, produzimos carroças. Exagero, mas com certa grande verdade. Por quê? Porque toda a produção visava o mercado interno. Agora você não tem mais como fazer isso. A produção deveria visar o que ser standard, é a mesma global para todos, você poder exportar. Quer dizer, aquela oposição em exportar e importar, acabou. Você tem que ter uma relação mais fluida entre exportação e importação. Até mesmo muitas multinacionais que vieram para o Brasil, vieram mais com o olhar no Brasil e no Mercosul do que com fazer daqui uma base para exportação global.
nos anos 70, 60, 70, nós criticávamos muito a Coreia, dizia, é mera plataforma de exportação. Não era mera plataforma de exportação. Isso foi o que deu a vantagem à Coreia a ser também uma plataforma de exportação. Como nós temos um mercado interno enorme, 200 milhões de pessoas, isso dá a ilusão de que com eles basta. Hoje não é mais assim. Em nenhum lugar só com o mercado interno basta. Você tem que ter uma visão de que nós estamos inseridos num contexto mais amplo. Esse desafio continua presente hoje, porque houve um retrocesso na percepção de qual é a situação, quais são os problemas e o que deve ser feito para implementar o que alguns chamaram de nova matriz econômica, que foi vigente por algum tempo e a toda hora está rondando aí, que pode ser que talvez seja essa a solução. Não tem que fazer nenhum ajuste maior. Se a economia não cresce, não adianta, tem que crescer a economia. Bom, a economia tem que crescer, mas como é que ela cresce? Em que base ela pode crescer de uma maneira saudável? Bem, então, esse é um desafio grande. E mais, a partir de muitas políticas e tal, o que aconteceu é que, efetivamente, as camadas da população brasileira se foram beneficiando, foram integrando mais e mais à sociedade, ao consumo, as famosas novas classes médias, não sei o quê, que não são propriamente tais, mas, enfim, que estão aí, consomem, e exigem mais também. Então, exige muita coisa do governo. E o governo está um pouco atarantado, não sabe para que lado vai. E agora reclama, dei tanto e ainda assim reclamam. Bem, é que quanto mais dá, mais se quer. O problema é a capacidade que tem a sociedade, a economia, o mercado de oferecer o que se quer. E isso foi minando as condições políticas para o exercício do poder. O que nós estamos assistindo nesses últimos meses aqui é o esvaziamento das condições de comando no país. Ao lado disso, tem um outro processo que é político, não é econômico. Houve uma deterioração muito grande de todo o nosso sistema político, entendido por sistema político, os partidos, o sistema eleitoral, o Congresso e a relação do Congresso com o Executivo. No passado, os cientistas políticos inventaram um conceito, disseram que aqui nós tínhamos como é que chamava? Presidencialismo de coalizão. O que é isso? É que, pelo nosso sistema eleitoral, a possibilidade de criação de partidos é praticamente ilimitada. E eles foram criados. Hoje nós temos, sei lá, mais de 30. Não é? Bem, e quando o presidente se elege, pela lei, ele tem que se eleger com maioria absoluta. No meu caso, eu ganhei do primeiro turno, com maioria absoluta. Mas mesmo que você não ganhe no primeiro turno, no segundo turno, forçosamente, tem maioria absoluta. Então, dá a impressão que o presidente é todo poderoso. Mas o partido do presidente, no Congresso, não tem mais que 20%. Nunca houve mais que isso. Os dois partidos que foram ao poder foram o PSDB e o PT. E o Collor tinha menos ainda, o partido dele. Tem 20% do Congresso. Como é que governa? Tem que fazer aliança. Bom, todos têm que fazer aliança. No meu tempo, a aliança eu tinha um propósito muito nítido. Vamos fazer uma agenda de reformas. E a aliança era para as reformas. Não cumpriam. Era preciso estar o tempo todo forçando, não sei o quê, negociando, forçando. O próprio governo, o próprio presidente empenhado em que as coisas avancem e tal, mas, bem ou mal, você tinha um chamado presidencialismo de coalizão, que dá a ilusão de que o presidente é todo poderoso, até certo ponto é mesmo, é meio imperial, também mas é um pouco também ilusório, porque o sistema é democrático, você tem que passar pelos partidos, tem que passar pelo Congresso, então você tem que ter, além do seu poder pessoal de discriminação, de assinar decretos, medida provisória e tal, tem que ter uma relação com o Congresso. Quando você tem relação com 2 ou 3 partidos, e isso é suficiente para segurar a maioria, você governa. Com o tempo, quando veio o presidente Lula tomou decisões de se apoiar não em 2 ou 3 partidos, mas numa massa de partidos, uma variedade grande de partidos. Isso tem a ver com a noção de hegemonia do PT, que quer ter controle sobre tudo. Não é propriamente, digamos, eu precisava de ter 50% mais, 2/3 do Congresso. 2/3 do Congresso são 308 parlamentares para ter reforma. Não é fácil, mas era para ter reforma. Agora não houve reforma, bastava ter 50% mais um, mas não, por causa da ideia de hegemonia, querendo ter mais, e isso resultou no que eu tenho chamado de um presidencialismo de cooptação.
Você coopta para ter o apoio, e a cooptação é feita não em função de uma agenda, é feita em função de interesses, grandiosos ou pequenininhos. Os que deram no mensalão, no petrolão, nessas coisas todas. Então, nós tivemos o nosso sistema político partidário está esgarçado. Qualquer um que assuma o governo hoje vai ter o mesmo problema que tem a presidente Dilma. Como é que eu me relaciono com o Congresso? Uns vão se relacionar melhor, pessoalmente, outros pior, mas, na essência, o fato de que nós temos uma proliferação de partidos muito grande, que você não tem maioria, o presidente que se elege não elege a maioria do Congresso, permanece. Então, é uma operação política extremamente complicada, difícil, que requer liderança muito forte, que quando ela existe, como tinha no tempo do Lula, isso tudo fica camuflado, não parece dramático, como você perde essa capacidade, não tem interlocução com a sociedade, nem com o Congresso, os problemas todos afloram, e é o que está acontecendo agora, e afloram agora sob a forma econômica. E pior, tem uma crise moral, que vocês estão vendo aí, roubalheira, petrolão, não sei o quê, e como eu tenho reiteradamente dito, o que está movendo o dia a dia é o Lava Jato e a crise. Não são os partidos mais, não é o governo mais, é a Lava Jato e a crise, que é cada dia uma surpresa nova e tal e coisa. Dá para sair, que é a pergunta, desse imbróglio? Bom, o Brasil saiu em vários momentos, eu falei de alguns, não é? E saiu em vários momentos. Quando o presidente Itamar assumiu a presidência, ele tinha poucas condições. Essas poucas condições se refletem no fato que ele teve que nomear vários ministros da Fazenda. Mas, bem ou mal, nós conseguimos sair, porque conseguiu-se uma espécie de aceitação por parte da sociedade do rumo que estava sendo levado adiante. Bem, para sair da confusão atual, nós vamos precisar de alguma coisa equivalente. Nós vamos precisar não só de líderes que proponham um caminho, mas de articulações. E não podem ser articulações puramente a nível congressual. Você tem que ser articulações com a sociedade. Você tem que ter a capacidade de criar uma base na sociedade. Não existe, nesse momento, tal base. Existem esforços. Daqui a pouco o ministro da Fazenda vai estar aqui. Ele está fazendo um esforço hercúleo. Mas não é por aí. Não é por aí, quer dizer, não é ele. Não é só ele. Como ele não é líder político, eu era líder político, quando fui ministro da Fazenda. Ele não é líder político. Então, precisa de alguém que seja líder político e que ajude, digamos, a cimentar outras formas de apoio de pessoas, grupos, setores, que vejam onde estamos. E não há dúvida nenhuma que você vai ter que passar pelo que nós estamos passando. Agora, não dá para fazer uma operação sem anestesia. Qual é a anestesia? É a esperança, é a credibilidade, é a fé. É a anestesia para fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito é colocar realmente as finanças em ordem. E, neste momento, nós todos, e não só o governo, mas nós todos temos que refletir um pouco sobre o que nós estamos pedindo que os governos façam. Quer dizer, se não há uma certa contradição entre pedir tanto e o governo ter tão pouca capacidade e receber tão pouco tributo. Ninguém quer mais aumento de imposto. Ninguém quer, porque já está muito alto. Né? Mas todo mundo quer que o governo faça mais coisas. Como é que vai ser isso? Ou seja, nós precisamos ter líderes que comecem a renegociar com o país aquilo que é fundamental, que é o seu pacto de convivência entre a sociedade e o Estado. Isso está em discussão. Dá para sair disso? Dá para sair disso. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Resolve-se mudando pessoas? Ajuda, mas não resolve. Porque tem que ter capacidade de criar outro cimento na nossa sociedade, para nós entendermos realmente onde é que nós estamos, qual é a nossa responsabilidade, o que nós precisamos fazer, como é que nós vamos enfrentar os desafios, que não são só o da crise econômica daqui, é do relacionamento do setor produtivo, de reanimação do setor produtivo, reconexão do setor produtivo local com o setor produtivo internacional. Enfim, é uma agenda complexa, mas essa agenda complexa tem que ser esmiuçada, tem que ser debatida, tem que ser mostrada à sociedade e tem que ser, de alguma maneira, tem que ser tornada vontade de um setor mais amplo da sociedade. Nós estamos, no momento, somente numa espécie de negativismo. Somos contra, somos os que são, nem todos são, mas os que são contra. Mas contra é a favor do quê? Enquanto você não tiver mais claro quais são os novos passos, não se dá passo nenhum.
porque fica numa certa hesitação. É o que nós estamos vendo todo dia, na mídia, nos debates e tal. Ora aposto por uma saída, ora aposto por outra saída. Mas todas as pessoas, as mais conscientes e as que têm mais responsabilidade, não só empresarial, mas também social, ficam dizendo, bom, mas e depois? O que eu faço depois? Qual é o programa que em seguida? Não é só quem é qual é o programa que alguém vai encarnar. Eu sei que, em dado momento, para usar uma expressão que era cara ao Marco Marcial, tem que fulanizar. Quem? Eu sei. Mas essa fulanização é quase que subconscientemente encarnando que esse quem vai representar ações, passos, tem um caminho. Eu acho que vamos ter um debate, estamos tendo, grande nessa direção. Vocês podem ver que os economistas já estão discutindo mais, talvez até mais avançadamente do que outros setores da sociedade, o que será necessário fazer, né? Mas vai ser necessário discutir mais profundamente como é que se resolve as demandas sociais que estão aí e que não são compatíveis, muitas vezes, com os recursos de que nós dispomos, e como é que se resolve esse imbróglio político sem o que não se pode, nem no futuro, avançar. Quer dizer, eu acho que a Câmara está perdendo uma oportunidade agora de fazer umas reformas no sistema político-eleitoral e partidário que é necessária. E eu não penso, quando eu penso em reforma, eu tive muita experiência de tentar fazer reformas. Não adianta pensar que vai resolver tudo com uma reforma. E você tem que ver os tipping points. Qual é o ponto que você mudando tem efeitos ao longo do tempo e muda outros. No caso da reforma política, tem 3 ou 4 pontos relativamente simples que terão efeitos no tempo. É claro que eu, pessoalmente, eu preferiria um voto distrital misto, eu preferiria o parlamentarismo, eu preferiria uma porção de coisas. Não adianta preferir. O que dá para fazer? Dá para você fazer algumas reformas. Está chegando aí, Sua Excelência, o ministro da Fazenda, que não ouviu quão mal eu falei dele. Mas não é verdadeiro, viu? Mas alguns pontos que são essenciais de serem feitos, que todo mundo sabe quais são, que dá para tentar fazer. Infelizmente, o Congresso está perdendo essa oportunidade. Definir de uma forma mais clara a questão das alianças eleitorais, proporcionais, colocar uma lei de barreira para evitar a multiplicação de ministérios. A multiplicação de ministérios é consequência da multiplicação de partidos no Congresso. Então, você tem que mexer nessas questões. Isso já se começa a saber o que vai fazer. A nova situação política que se criar vai ter que enfrentar essas questões. Porque, se não enfrentar essas questões, vai tudo recair no braço do setor técnico. E o setor técnico não tem condição de dar esse salto, porque isso não é uma questão meramente técnica, é uma questão política. Termino dizendo o seguinte: vocês do Falcone têm muita experiência prática de lidar até com resultados. Eu sei porque lá no Centro Ruth Cardoso tem um programa Juntos, que trabalha muito com o grupo do Falcone, né? E vocês sabem, na prática, que é assim mesmo. Quer dizer, não adianta ter a meta, você tem que estar no dia a dia, você tem que motivar, tem que convencer, tem que ir caminhar junto. Convencer quer dizer vencer junto, convencer, etimologicamente. O Brasil está precisando de uma liderança que convença, ou seja, que proponha alguma coisa e que realmente seja capaz de, juntos, avançarmos. Eu não sou pessimista nesse aspecto. Nós passamos por crises muito difíceis, saímos das crises muito difíceis, o nosso potencial como país continua aí. O fato de que temos esse mercado enorme, essa população de 204 milhões de pessoas, tem a limitação de nos dar a ilusão de que isso resolve, mas tem a vantagem de que isso é positivo. Nós já temos integrado no nosso sistema nacional um grau de conhecimento técnico, de conhecimento científico suficiente e administrativo suficiente para avançar. Houve um momento em que os melhores talentos foram para o mercado e a política se esvaziou. O novo momento vai precisar que haja um refluxo e de que esses talentos voltem para a política, alguns deles pelo menos, para que a política possa outra vez ter essa capacidade de não apenas de se renovar, mas de abrir um rumo para o país. Mas eu creio que basta olhar tanta gente jovem aqui, quase 1000 pessoas,
ouvindo um pobre velho que o que fez foi no passado e ainda prestando alguma atenção para ver que o país tem futuro, não porque está me ouvindo, mas porque tem jovem e tem gente com vontade de mexer as coisas. Muito obrigado. La ley universal de la locomoción no puede